Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar do sorteio da Libertadores da América, na verdade, sorteio dos confrontos da pré-Libertadores. Vai acontecer no dia 18, próximo agora, né? Quinta-feira. E os clubes brasileiros podem ser prejudicados. Quando eu falo os clubes brasileiros podem ser prejudicados, na verdade, um clube brasileiro que vai para a pré-Libertadores pode ser prejudicado. Por quê? Por culpa da Conmebol? Não. A Conmebol tem a sua agenda. A Conmebol, dia 18, vai sortear os confrontos dos potes. Pote 1 versus pote 2. Dos confrontos de primeira, segunda e terceira fases, né? Possibilidade, né? da Libertadores da América. E por que times brasileiros podem ser prejudicados? Porque como o sorteio do dia 18 é anterior à final da Copa do Brasil, dia 21, não se sabe que time brasileiro é esse que vai herdar a última vaga para a pré-Libertadores. Mas, Guilherme, que isso? Já está definido, Botafogo e Bahia. Não está definido. Porque Botafogo e Bahia, que nesse momento estão na pré-Libertadores, desses dois, só o Bahia está definido na pré. O Botafogo ainda pode ir para a fase de grupos. Então, o que pode atrapalhar aí o Botafogo e o São Paulo, que está no aguardo de saber se Cruzeiro ou Fluminense será campeão da Copa do Brasil, porque ele herdaria essa oitava vaga, o G7 viraria G8. Independente do que está acontecendo na Copa do Brasil, né, Vasco e Corinthians em vantagem e tal, ainda tem outro jogo, não dá pra gente prever absolutamente nada. Mas qual é a questão? A questão é, na regra da Conmebol, os times que ainda não têm representantes definidos, os países, perdão, que não têm representantes definidos ainda, eles automaticamente vão para o pote 2. Por quê? Porque esse sorteio dos potes é feito de acordo com o ranking. E esse ranking é o ranking atualizado do final de 2024. Então, o Botafogo, por exemplo, que é o campeão da Libertadores da América de 2024, óbvio que ele está no pote 1. Óbvio que ele está no pote 1. Ele e o Atlético Nacional são os únicos campeões de Libertadores que estão aí disputando pré, né? Então é óbvio que o Botafogo vai para o pote 1. Mas isso se, antes do dia 18, a situação do Botafogo estiver definida. E como ela estaria definida? Bom, se Vasco e Corinthians, por exemplo, garantirem, né, a classificação para a final, fizerem valer essa vantagem que eles têm, Vasco e Corinthians, a final da Copa do Brasil é Vasco e Corinthians, o Botafogo tem a situação definida. O Botafogo vai para o pote 1. Por quê? Porque aí o Botafogo está certo na pré-Libertadores. O que poderia garantir o Botafogo na fase de grupos seria uma final entre Fluminense e Cruzeiro, ou uma final que tivesse Cruzeiro ou Fluminense e um desses ganhasse. Aí o Botafogo já iria para a fase de grupos. Se Vasco e Corinthians fizerem a final da Copa do Brasil, dia 18, sorteio da Conmebol, o Botafogo vai para o pote 1 como o atual campeão de Libertadores e, como é feito de acordo com o ranking, as equipes mais bem ranqueadas ficam no pote 1, as outras ficam no pote 2, tá? Bom, com isso, o Botafogo poderia enfrentar equipes bem mais frágeis, né? A gente já sabe, o Botafogo, quando joga pré-Libertadores, ele tem enfrentado essas equipes mais frágeis, exatamente por o Botafogo ficar no pote com as equipes mais bem ranqueadas. 2014 foi uma equipe, acho que é o Deportivo, né? O Deportivo. Em 2017 o Botafogo deu azar, né? Que aí pegou Colo-Colo e Olímpia, né? E em 2024 o Botafogo pegou o time da Bolívia, né? O Aurora. Então, vê como é importante você estar bem ranqueado. Tirando 2017, né, que o Botafogo acabou dando um azar danado, né, pegando 2 campeões e passou pelos 2. Né. A grande questão aqui não é... O São Paulo é a mesma coisa. Porque o São Paulo, se for para a Libertadores, se o São Paulo for para a Libertadores, né, para pré,
O São Paulo também pode já saber isso antes do dia 18. Se a final for Fluminense e Cruzeiro, aí pronto, o São Paulo sabe que está na pré-Libertadores e vai para o pote 1 também. Mesmo sendo oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, a definição desses potes é por ranking Comebol. E não por, mas classificou na sorte, foi no último minuto. Para Comebol isso não faz diferença. Para Comebol é o ranking Comebol. E o São Paulo, como tricampeão da Libertadores, ele está num ranking privilegiado, numa posição privilegiada, né? Então, se a final for Cruzeiro e Fluminense, antes do dia 18, São Paulo já vai ter lá o seu nomezinho, uma das bolinhas, vai para o pote 1 enfrentar as equipes mais fracas que estarão no pote 2, tá certo? Se a final for Vasco e Cruzeiro, ou Corinthians e o Fluminense, aí vai ser um risco. Né? Qual é o risco para o Botafogo e para o São Paulo? Não saber se vai para a fase de grupos ou para a pré-Libertadores para o Botafogo significaria não saber quem será o seu adversário. Ou seja, na verdade você vai até saber quais são os possíveis adversários. Né? Vai saber quem são os possíveis adversários. Mas no dia 18 o Botafogo vai ter a certeza de que se o Fluminense ou o Cruzeiro estiverem numa final com o Corinthians ou o Vasco, o Botafogo ele não sabe se vai fugir de Atlético Nacional de Medellín, Tolima, Guarani do Paraguai, Sporting Cristal, o Independiente Medellín, Argentinos Júniors, Cusco. Então são possibilidades que, se o Botafogo não tiver sua situação definida até o dia 18 e for jogar a pré, ele vai para o pote 2. E aí é claro que isso é ruim, não por qualquer uma dessas equipes ser melhor do que o Botafogo. Não é essa a discussão. A discussão é você ter logo no início do ano um jogo muito mais difícil do que você teria normalmente se os representantes da CBF já tivessem sido definidos. Então, se a final não for Fluminense e Cruzeiro, que aí o Botafogo vai para a fase de grupos, ou Vasco e Corinthians, que aí o Botafogo vai para a pré, o Botafogo vai para o pote 2. Vai para o pote 2. E aí pode pegar um Tolima, que já eliminou o Corinthians, pode pegar um Atlético Nacional de Medellín, imagine. Logo na segunda fase você pegar um Atlético Nacional de Medellín, é muito desgaste. Um Argentinos Júniors, um time argentino, time chato, catimbeiro. Então, para Botafogo isso também pode acontecer com o São Paulo, né? Se o São Paulo não tiver a sua situação já definida, é Fluminense e Cruzeiro, pronto, estamos dentro, somos os oitavos. Ok. Se não tiver definida a situação, o São Paulo também fica nessa indefinição e vai para o pote 2. O Bahia é o único que tem a sua situação definida, né? O Bahia pode ir para o pote 1. Dependendo do ranking, o Bahia pode ir para o pote 1 e é provável que vá. Então o Bahia, ficando em sétimo, pode enfrentar um adversário bem mais fácil do que o Botafogo, tendo ficado em sexto. Né? Enfim, mas aí não é culpa da Comebol. Isso aí é culpa do calendário CBF, que jogou lá para trás, para dezembro, a Copa do Brasil, em vez de tentar realocar no calendário comum. Né? Bom, quem está tranquilo nessa situação é o botafoguense, porque já está na Libertadores, pelo menos na pré. Quem está tenso é o São Paulo, que gostaria de disputar a pré-Libertadores e está aí na dependência de Cruzeiro ou Fluminense, ou os dois jogarem uma final. De qualquer forma, pode ser que um time brasileiro, se Fluminense e Cruzeiro não fizer essa final, tenha vida difícil logo em fevereiro. Fico por aqui, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.